Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como finalizar um folheto 10x21 para impressão. Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês como finalizar um folheto para impressão para uma gráfica online ou para uma gráfica offline. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Márcio Maguari e se você é iniciante no design gráfico e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para eu te ajudar com as minhas dicas e tirar as suas dúvidas na hora de você criar e finalizar as suas artes. E se você é mais experiente, deixa o seu recado aqui embaixo da descrição e já dá aquele like para me ajudar a compartilhar conhecimento para quem está precisando. Depois de fazer aí uma criação de um folheto, você vai precisar finalizá-lo para o seu cliente mandá-lo imprimir em uma gráfica. E ele pode optar aí por fazer a impressão em uma gráfica offline da região dele, da preferência dele, ou em uma gráfica online, onde é tudo automatizado e de forma remota e que vai chegar lá no endereço dele. Mas para isso, você vai ter que preparar este arquivo, vai ter que finalizá-lo com as configurações de impressão que a gráfica precisa, para ele ser impresso conforme você aprovou com o seu cliente, para ele não sair com nenhum erro. Então eu vou te mostrar agora na tela do meu computador como eu finalizo e entrego um folheto 10x21 para o meu cliente imprimir na gráfica. Vou até utilizar aí de exemplo um folheto que eu fiz para a divulgação da escolinha das amigas e clientes Solange e Regina da Maré da Kids. Vou até deixar aqui embaixo na descrição o link de acesso para vocês conhecerem o trabalho delas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou te mostrar é como finalizar um folheto para uma gráfica física de uma empresa aí que o cliente consegue pôr o arquivo num pendrive e ir até lá para o cara imprimir para ele o folheto ou mandar por e-mail. Então é um lugar físico. Vamos lá, eu já abri aqui o folhetinho aqui da Maré da Kids para finalizar. Primeira coisa que você vai fazer, primeiro passo aí que você vai verificar se o arquivo está todo em CMYK. O que é CMYK? São as cores de impressão, é o padrão de impressão aí do processo de impressão para materiais gráficos. Então ele utiliza o cian, o magenta, o amarelo e o preto para formar qualquer imagem impressa. Então todos os objetos que estiverem aí no seu folheto, eles têm que estar em CMYK para sair uma impressão correta. Vamos lá, você vai aproximar aqui, ó, verificar lá se o logo tá CMYK, ó, clica aqui, ó, na cor vermelha e vem aqui embaixo, ó, onde você edita as cores, ó, e entra lá para ver se tá em CMYK, ó. Você vai vir aqui em Colors View e vai ver aqui, ó, que tá em CMYK. Então, ó, o Color Model aqui, ó, dessa janelinha do Corel vai indicar aqui, ó, que tá em CMYK. Se não tivesse, ó, ele ia estar aqui, ó, RGB ou as outras cores. Mas para o padrão de impressão tem que estar em CMYK. Aí você vai fazer isso aqui em tudo que está no seu arquivo. Se não foi você que fez o arquivo, você vai ter que conferir tudo sim. Não tem jeito, vai dar um pouco de trabalho, mas você não vai correr o risco de sair aí a cor errada ou de dar pau no seu arquivo por ter uma imagem em RGB, por exemplo, inserida aqui no seu folheto. Então, confere todos os objetos, todas as fontes também. Então, a dica que eu dou é que se foi você que fez o arquivo, quando você estiver lá criando, já cria tudo em CMYK para não ter esse retrabalho aqui na hora de finalizar e mandar para a gráfica imprimir. Então, você confere tudo, ó. Olhei lá o logo, olhei aqui a fonte aqui da chamada, aqui a imagem, ó. Confere a imagem, ó. Aqui embaixo no seu Corel você consegue ver aqui, ó, se a imagem tá CMYK. Mas quando você tá fazendo lá também o seu arquivo, já transforma ela em CMYK. Se ela não tiver em CMYK aqui, ó, se tiver em RGB, por exemplo, você pode vir aqui também, ó, bitmap, converte
converter em bitmap CMYK, ó. Escolhe CMYK aqui e transforma essa imagem de RGB para CMYK, porque o RGB é para formatos aí para a internet, para formato visual, e o CMYK é para impressão. Então, faça essa transformação das imagens para não dar problema. Outra coisa também aí que eu indico você fazer para não dar problema é que quando a gente está criando aqui no Corel, a gente consegue jogar alguns efeitos de imagem, como esse efeito de transparência que está aqui, ó. E esse tipo de coisa pode dar problema. Então, para não dar problema em efeitos de transparência, de lente, efeitos de sombra, transforme todos eles em bitmap. Antes de você mandar o arquivo aí, finalizar o seu arquivo, transforma todos os efeitos em bitmap que você não vai correr esse risco. E vamos lá, ó. Como esse arquivo tem 2 páginas, vamos supor aqui, ó, eu já sei que já tá tudo em CMYK aqui, mas vamos supor que eu tô conferindo, já conferi tudo aqui. Aqui à frente tá tudo em CMYK. Aí eu vou conferir agora a segunda página também. As 2 páginas têm que estarem todas em CMYK, então confere tudo direitinho, todos os objetos, ó. Aqui em cima, por exemplo, essas imagens, ó lá, ó. Já vi que a primeira imagem da esquerda está em RGB. O que eu vou fazer? Bitmap, converte bitmap em 300 dpi, ó. Esse é outro ponto também. As imagens que você inserir no seu folheto tem que estar em alta resolução, com pelo menos 300 dpi. Não coloque aí imagens em baixa resolução, aquelas imagens distorcidas, serrilhadas aí, que vai ficar ruim na impressão. Não adianta, se você estiver olhando aqui na sua tela e tiver ruim a imagem, ela não vai ficar boa. O ideal é que cada imagem aí que você inserir aqui no seu folheto, você confira ela lá no seu Photoshop se ela está em alta resolução. Aqui também dá para ver como vai ficar também, ó. Coloca ali em cima, ó, vamos transformar aqui primeiro em bitmap 300, ó. Transformei. Aqui em cima, ó, onde tem aqui a porcentagem da visualização, ó, se você colocar em 100%, você já vai conseguir verificar aqui mais ou menos aí uma prévia, né, do tamanho final. Então, colocou em 100% lá, ó, viu que ficou boa aqui, legal, ó, a imagem está legal, mas não deixa de conferir pelo tamanho lá da imagem no seu Photoshop, de preferência. Então, ou se não, ó, se a imagem estiver em alta resolução, você vai conseguir também aproximar mais aqui, ó, e verificar aqui, ó, que ela não vai ficar zoada. Então, sempre confira se todas as imagens estão em alta resolução com um mínimo de 300 dpi para mandar para a gráfica. Vamos lá, transformei essa imagem da esquerda em bitmap 300 dpi. Aqui a da direita lá também está em RGB. Vou lá e transformo ela para CMYK também. Aí eu vou conferindo coisa por coisa aqui, ó, imagens, os textos, tudo tem que estar em CMYK, ó. Aqui embaixo, ó, onde você clica para editar aqui também, ó, você consegue verificar aqui, ó, se está aqui em CMYK também, ó lá. C100 é Cyan 100%, magenta 0%, Yellow 100% e K de preto 0. Ó. Então aqui embaixo, ó, onde você clica para editar as cores no seu Corel, você também já consegue verificar aqui sem entrar naquela janelinha que eu mostrei. Ó. Então vai clicando aí e vai verificando aqui, ó, todos os elementos que tem aí no seu folheto para conferir se tá tudo em CMYK. Agora que eu conferi aqui que tá tudo em CMYK, a página 1 e a página 2, e tá com as imagens aí em alta resolução, o que eu preciso fazer? Outro passo muito importante é colocar a sangra. Para que serve a sangra? A sangra, você vai deixar o arquivo um pouco maior que o tamanho final. No caso aqui, ó, é 10x21. Isso é outra coisa também, trabalhar com o arquivo no tamanho final da sua arte. Então, se você vai fazer aí um folheto e ele é 10x21, deixe a página da sua arte com 10x21. E a sangra, você vai colocar aqui as linhas guias a mais, para colocar o arquivo um pouquinho maior. Para quê?
Porque quando vai lá imprimir e vai cortar a folha, se você não tiver ali esse espaço a mais, corre o risco de ficar um filetinho branco aí na beirada da página, na beirada aí do seu folheto. Para isso que serve a sangra. Quando for lá, eles forem imprimir, que imprime tudo numa folha gigante. Então, eles vão cortar todos os folhetos no tamanho 10x21. Então você vai colocar uma sangra para a hora que cortar em cima da impressão. Como aqui no caso a imagem aqui das crianças, eu quero que na beirada do folheto termine na impressão com a imagem das crianças. Então se eu não deixar com sangra, corre o risco de ficar um filetinho ali, ó, um fio branco na beirada da página e aí vai ficar errado. Então coloca a sangra no mínimo aí de 3 milímetros, no máximo de 5 milímetros já tá bom. Eu deixo sempre com 5 para não correr nenhum risco. Então vamos lá, vamos colocar as linhas guias ali para adicionar a sangra, ó. Eu vi aqui que o arquivo está em centímetros, eu não lembrava que eu tinha passado para centímetros, vamos deixar aqui ó, em milímetros, para fazer aí com mais exatidão e precisão aí a marcação da sangra, ó. Vamos lá. Vamos vir aqui e puxar uma linha guia aqui, ó. E aí vai lá no eixo X e coloca lá, ó, menos 5, para que ele ficar com 5 milímetros a mais para a esquerda. Mesma coisa você vai fazer para a direita, ó. O arquivo tem 100 milímetros, né, 10 centímetros. O que você vai fazer? Vai colocar lá, ó, no eixo X 105, 105, para ele ficar com 5 milímetros a mais. E para baixo, menos 5, para ele ficar menos 5, para ficar com 5 a mais para baixo. E para cima aqui, que é 21, você vai colocar lá 215, né? Que é 21,5 centímetros, para ficar com 5 a mais. Então, ó, se você vir aqui e dar um zoom aqui, você vai verificar que as linhas guias ficaram com um tamanho maior aí que o seu arquivo, que a sua página. E aí o que você vai fazer agora? Você vai precisar aumentar as imagens para ficar com a sangra. A sangra é o arquivo maior que a página. Então, vou vir aqui, ó, eu começo aqui por cima e vou mexendo aí devagarinho e aumentando, ó. Primeira coisa que eu faço é vir com o editor de nós e vir se não tem mais imagem aqui, que na hora da criação, às vezes a gente corta a imagem, sobra mais imagem aqui, você aproveita ela para sangra, ó. Vou puxar aqui pelo canto, ó, não tem imagem suficiente, ó, então vou puxar só até onde a imagem vai, ó. Mesma coisa aqui pelo lado direito, vou puxar aqui, ó, só até onde ela vai, para aproveitar o máximo da imagem, ó. Vou dar um zoom aqui, vou puxar aqui embaixo também, do outro lado também, ó. E como não chegou lá no 5, o que eu faço? Eu aumento aqui um pouquinho e aumento aqui do lado esquerdo também, ó. Mas sem interferir no layout, né? Como isso aqui já está pronto, então você tem que fazer de modo que não interfira no layout, ó. Então aumenta lá, aqui não chegou aqui ainda no 5, ó, posso grudar aqui do lado esquerdo e vir aqui, ó, pelo lado direito e ir aumentando, ó. E eu vou fazendo isso com todas as imagens que tem no meu folheto, ó. Então, que as imagens fazem parte do fundo, que o fundo é que tem que ter a sangra, né? A gente deixa as informações para dentro do folheto, por isso que eu coloco margens de segurança com o mínimo de 5 milímetros para as informações aí, logo, frases, não caírem na beirada da página. Então, já crio o arquivo com as margens de segurança para ele ficar bem dentro, bem centralizado no folheto. E o fundo, você faz a sangra. Clico na imagem, vou ver se essa imagem aqui também tem aqui um pouco mais de imagem aqui para aumentar, ó. Nesse caso a gente deu sorte, tem. Vamos ver se pro lado direito também tem, ó. Aumentei, também tem. Agora a graminha aqui também, ó. Vamos ver se tem imagem aqui para aumentar, para fazer a nossa sangra. Também ó, ela não tem aqui o suficiente, então aumenta até onde tem para aproveitar o máximo de imagem que tem lá. Aqui do lado direito também não tem o suficiente. Aumentei e para baixo. Vamos aumentar um pouco aqui também, ó. Ela só tem um pouquinho. Como tem pouco, vamos lá, vamos voltar com a ferramenta de seleção, gruda lá na guia do lado esquerdo aqui
e aumenta aqui, ó, pelo lado direito aqui, ó, até ficar no tamanho aqui que chegue aqui da tua sangra. Normalmente, para não correr risco de ficar parte aqui transparente, dar algum problema, eu coloco um retângulo branco por trás de toda a imagem, para ela ficar uniforme. Então, faz aí um retângulo do tamanho da página, aumenta para o tamanho da sangra, que é os 5 de cada lado, vai ficar com 10 a mais, com 10 milímetros a mais do tamanho final. E jogo para trás de tudo, para assim ele ficar um arquivo uniforme aqui com a sangra, ó. Então aqui a gente já fez a sangra toda aqui da parte da frente do folheto. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa no verso. Então vai lá no verso, começa lá por cima também, devagar, com calma. A parte aí de finalização dos arquivos você tem que fazer com muita calma e concentração, porque daqui vai para impressão e a hora que saiu errado já era. Já pensou em imprimir 10 mil folhetos errado? Toma cuidado então, se concentra, presta bastante atenção nessa parte para não errar. E aí, então, vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó, esse céuzinho aqui também. Vou ver se tem imagem aqui para aumentar. Opa, o céu acho que tem imagem para aumentar lá na sangra, ó. Aumentei aqui, aumentei ali. Vamos aumentar aqui embaixo também para deixar tudo uniforme, ó. Deixa com 5 milímetros a mais do tamanho da página. E aí aqui nesse caso, ó, as duas imagens aqui, elas morrem no final da página. Então, é para isso que serve. Se eu deixar assim, ó, corre o risco de acontecer isso aqui, ó. Na hora que imprimir, ficar, ó, se o registro lá, ó, vai ficar com um filete branco aqui, ó, na beirada. Então, para evitar isso aqui, o que eu vou fazer? Vou aumentar também para chegar nos 5 milímetros, ó. Vou puxar uma linha aqui para ficar no tamanho. E vou aumentar aqui, ó, a imagem da esquerda pela esquerda. Ou primeiro, antes, vamos ver se tem imagem sobrando aqui, né? Vamos lá com o editor de nós, puxou. Não tem imagem sobrando. Então, tem que aumentar mesmo. Então, aumenta lá pela esquerda e corta a imagem aqui, ó, com o editor de nós, para ficar com a sangra. Do lado direito, a mesma coisa, ó. Vem com o editor de nós primeiro, vê lá se tem aqui, ó, vê se tem mais imagens aqui e também aumenta lá pela direita. Aumenta lá um pouquinho, diminui aqui, faz o corte e tá feita aí a nossa sangra do lado direito também. E continua o processo, ó. Aqui mais para baixo tem aqui essa imagem aqui do gramado e essa curvinha verde aqui, ó. Você segura o Shift, clica nos dois, aumenta lá, ó, até a sangra, aumenta também do lado direito, sempre prestando atenção se não está interferindo no visual aprovado pelo cliente. Então, esse é um trabalho minucioso, você tem que ir fazendo aí, finalizando ele e prestando atenção para não mudar e não modificar o que já foi aprovado, ó. Agora terminou, só que aí eu faço o que eu falei para vocês, ó. Eu vou criar aqui um quadrado branco para colocar por trás de tudo, ó, para ficar uniforme aí a nossa sangra e não ter nenhum erro na hora da impressão, ó. Criei lá já com a ferramenta de retângulo, aumento aqui, ó, segurando o Shift, aumento os dois lados ao mesmo tempo, ó. E aumento aqui também e jogo aqui com o Shift Page Down para trás de tudo. Pronto, tá finalizada essa parte da sangra aqui, ó. Então fiz a sangra lá na página 1, que é a frente do folheto, e fiz a sangra na página 2, que é o verso do folheto. Bom, pessoal, agora que a gente já conferiu se tá tudo em CMYK, se as imagens estão em alta resolução
E fizemos a sangra aqui para não correr o risco de ficar com filetes aí na beirada do seu folheto. O que falta a gente fazer? Agora falta a gente transformar esse arquivo em curvas. Vamos lá que eu vou te mostrar aqui no computador. O que é transformar o arquivo em curvas? Nem sempre, depois que você finalizar o folheto aí e mandar para uma gráfica, a gráfica vai ter as fontes que você tem no seu computador. Então, é muito importante você transformar essas fontes em curvas, transformar as fontes de fonte para objeto em curvas, porque daí, quando eles abrirem lá, não vai correr o risco de trocar a fonte. Se você não transformar em curvas, corre o risco de eles não terem a mesma fonte que você tem instalado no seu computador, que você utilizou no folheto, e trocar tudo e ficar tudo feio. Então, vamos lá, vou te mostrar aqui. Vamos começar lá pela página 1, o que eu faço primeiro aqui para transformar em curvas aqui o meu arquivo. Eu vou primeiro vir aqui, dar o Ctrl A para selecionar tudo e vou vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui e desagrupar tudo que tem na página. Então, se tiver alguma coisa agrupada aí, alguma fonte agrupada com objeto, pode ocorrer aí de, na hora que você der o curves lá, transformar em curva, ele não transformar porque está agrupado. Então, desagrupa tudo para poder transformar tudo em curvas. Então, vem aqui, ó, e aqui no Core, ó, tem dois modos aqui de desagrupar. Ele vai desagrupando os grupos um por um. Então, às vezes você agrupa mais de uma vez ali, mais de uma coisa, então por aqui você vai desagrupando um por vez. E esse que tem aqui, ó, 3 quadradinhos, você desagrupa geral. Então, clica aqui e dá o desagrupar aqui, que ele vai desagrupar tudo que tem na página. E agora, para não ficar aí clicando de fonte em fonte aí para transformar o curvo em curvas, o que eu faço? Eu venho aqui em Edit, Select All Texto. O que é essa função aqui? Você vai selecionar tudo que é texto que tem na página. Então, se já está tudo desagrupado, vai lá nesse Edit Select All Texto, que ele vai pegar todos os textos que tem aqui na sua página. E agora, para transformar tudo que é texto em curvas, você vai dar o Ctrl Q. Ele vai transformar tudo que tem na página em curvas, ó. Vamos lá. E agora eu vou vir aqui no verso, vou fazer a mesma coisa. Ctrl A, desagrupar geral. Vou vir aqui no Edit, Select All Texto. Selecionou todo o texto. Vou dar o Ctrl Q. Transformei todo o texto em curvas, todo o texto em objeto. Então, agora eu estou com o arquivo todo em curvas, mas como é que eu vou saber se não tem mais nenhuma frase, nenhuma palavra em curvas no arquivo ainda, para não correr o risco de trocar a fonte lá na gráfica? Clica com o direito fora da página, vem em Documentos Proprietary. Aqui nessa janelinha que abriu aqui, ó, você vai correr até aqui, ó, em Estatísticas de Texto, ó, Statistic Text. Ele vai falar aqui, ó, que não tem mais texto aqui no seu arquivo, entendeu? Então, confere aqui, se tivesse algum texto, ele ia aparecer aqui a fonte que está utilizando nesse texto. Aí você ia saber que ainda, quer ver, ó, vou até dar o cancelar aqui, voltar aqui na página 2, vou dar o Ctrl Z, ó, ficou com fonte. Vamos clicar lá com o direito, vamos no Documento Proprietary para ver, ó. Vamos arrastar aqui, ó lá, ó, tá vendo? Ele tá me falando aqui, ó, que ainda tem parágrafos e textos, ó, texto artístico, ó, as fontes, quantos textos tem, ó, ele fala tudo aqui nessa parte aqui, ó, no Documentos Proprietary, que ainda o seu arquivo contém fontes. Então, vamos lá, vamos dar o Ctrl A, já está desagrupado, Edit, Select All Texto, Ctrl Q. Se você for conferir agora lá, ó, clicou com o direito fora da página, Documento Proprietary, tá aí. Transformamos tudo que tem no arquivo do folheto em texto. Assim, nós acabamos aí de finalizar o nosso arquivo aí para a gráfica. Então, você vem aqui
e dá o salvar como e salva aí em Corel. Eu sempre salvo numa versão anterior. Como eu tenho aqui sempre as versões, as últimas versões, eu não sei se a gráfica tem. Então, costumo salvar aí umas 2 ou 3 versões anteriores. Ó. A minha versão 21, vou salvar na 19, para não correr o risco aí também da gráfica não conseguir abrir. E coloco aqui o nome do arquivo, salvar em curvas. Vamos clicar aqui, salvar em curvas. Dou salvar aqui e agora a gente tem aqui o arquivo salvo e pronto para a gráfica offline. Esse aqui foi a finalização do arquivo do folheto para enviar para o meu cliente, que vai mandar lá na gráfica da região dele, na gráfica da preferência dele. Então, ó, agora se vir aqui, ó, e der o abrir aqui, ó, você vai ver que a gente tem aqui, ó, esse arquivo curvas. Eu escrevo curvas lá para saber qual é o arquivo que eu tenho que mandar para a gráfica. Então, a gente conseguiu finalizar aí com os principais passos para não dar erro na hora de mandar para a gráfica offline. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer agora o arquivo, vamos finalizar o arquivo para o cliente como se ele fosse mandar para uma gráfica online, onde ele manda aí de forma remota, tudo automatizado pela internet, não tem um contato físico aí com o impressor, com a gráfica. Ele vai mandar o arquivo direto para a gráfica pelo site online. Vamos lá, vamos fechar aqui, vamos fechar esse arquivo aqui que a gente já finalizou aí para a gráfica offline e vou abrir aquele arquivo original lá que a gente utilizou para finalizá-lo. Para finalizar agora para a gráfica online. Como a gente finaliza aí o folheto aí para uma gráfica online? Eu costumo entrar lá no site da gráfica, utilizo muito a gráfica Paulista Cartões. Vamos lá, vamos entrar lá. Entra lá no site da gráfica online, faz o cadastro lá que é bem simples de fazer, é rapidinho. E aqui, ó, você escolhe aqui o material que você quer fazer, ó, do lado esquerdo aqui, tem aqui, ó, o folders, flyers e folhetos. Vou clicar aqui e vou escolher aqui o material aqui que eu quero. Ele já dá aqui já algumas indicações aí do papel, você consegue ver os detalhes. Normalmente eu indico aí para o meu cliente fazer aí o folheto no coucher 150 gramas, ó. Vamos clicar aqui. E por quê? Não sou eu que vou fazer aqui, que vou mandar, por exemplo, lá para a gráfica online. Só que eu pergunto para o meu cliente qual é a gráfica que ele vai utilizar para eu verificar quais são os formatos e quais são aí as especificações que essa gráfica exige para imprimir o folheto. Porque o arquivo vai para o cliente, você vai mandar o arquivo para o cliente e ele vai fazer o upload lá, ele não vai alterar nada. Então tem que ir prontinho conforme a gráfica indica. Então eu sempre verifico qual que é para mandar certinho. E no caso da gráfica Paulista Cartões aqui, você consegue baixar um gabarito. Por isso que eu entro aqui. Mas se não tivesse um gabarito nessa gráfica online, eu entraria em contato com a gráfica online e pediria para eles me explicarem quais são aí as diretrizes, quais são as especificações para eu finalizar o arquivo, para colocar do jeito que eles precisam. Então, eu venho aqui e aqui no caso da gráfica Paulista Cartões, aqui do lado, ó, eles disponibilizam os gabaritos em Illustrator, CorelDRAW e PSD, Photoshop. Então, eu venho aqui e vou primeiro aqui, ó, selecionar aqui o tamanho aqui do meu folheto. Você pode até já vir aqui, ó, e para você explicar para o seu cliente como ele pediu o material, ó, o folder, o folheto 150 gramas, ó, o tipo do papel, ele é frente e verso, então ele é 4x4 cores. Se ele quiser aí um verniz UV total, né, que é para deixar bem brilhante, ele pode pôr aqui. E o tamanho, ó, isso aqui que é importante que a gente vai usar, ó, 10x21, aqui embaixo estão as quantidades. Mas isso aqui não vai importar muito para nós agora que a gente está finalizando o arquivo. O que vai importar para nós é vir aqui, colocar o tamanho 10x21 para a gente pegar aqui, ó,
o gabarito para finalizar o arquivo no tamanho e com as especificações que a gráfica online exige, ó. Vou vir aqui, ó, ver qual que é o que eu preciso, ó, é o padrão, e vou clicar e ele vai fazer o download lá para a pastinha download do meu computador, ó. Acabando daí de baixar o arquivo, eu vou clicar lá e mandar abrir ele. E ele vai vir aqui, ó, com as especificações de como é que você precisa enviar este arquivo, ó. Se dá o F2 aqui, aproximar, ó, você vai ver aqui que ele fala aqui, explica como salvar aí o arquivo em PDF. Mas aqui nessa gráfica, se você voltar lá, ó, e clicar aqui no enviar, você verifica aqui que ele te dá a opção de mandar em CDR, que é Corel, PDF ou JPEG. Então, você consegue mandar aí, ó, nesses 3 formatos facilmente. Então, como a gente está usando o Corel, vamos finalizar aqui em CorelDRAW para mandar para a gráfica online, ó. Então, vem aqui e vejo aqui, ó, o tamanho da página, ó. Isso que é importante para nós, ó. O tamanho da página, ó. 10 centímetros, 10,3 centímetros por 21,3 centímetros. Então, eles deixam aí, ó, com uma sangra de 3 milímetros aí. Ou seja, de 1,5 é pouco aí, né? Eu gosto de deixar um pouco mais quando eu mando para gráfica offline, mas como essa gráfica online exige isso, então a gente faz do jeito que está aqui. O que eu vou fazer então, ó? Eu vou vir aqui, ó, no objetos e destravar aqui, ó, deletar essas informações aqui, ó, para utilizar esse arquivo aqui, ó. Porque aqui, ó, no gabarito, eles mandam aqui, ó, a margem de sangra, que é lá o e-mail para cada lado, que dá os 3 milímetros total, a área de corte, que é onde vai cortar aí a página, vai cortar o folheto aí. Lembra que eu falei que é impresso numa folha grandona, gigante, depois eles cortam no tamanho 10/21? Então aqui ele já coloca aqui onde vai ser cortado esse folheto. E aqui a margem de segurança, que eu também falei lá quando eu estava finalizando para gráfica offline, que eu deixo uma margem de segurança. Se não tiver aqui, ó, com essas medidas, quando o seu cliente subir o arquivo lá na gráfica online, vai dar pau, vai dar errado e eles não vão aceitar o arquivo. Então, tem que seguir direitinho as especificações, porque como é tudo automatizado e tudo remoto pela internet, quando o seu cliente subir o arquivo, vai bater e voltar, vai dar erro. Então segue direitinho aí todas as especificações, todas as medidas aí que a gráfica indica, ó. Então eu vou lá, vou pegar e vou tirar aqui essa parte, ó, vou lá em objetos, vou destravar aqui, ó, destravar aqui a página 2 também, e vou deletar aqui essa parte que ele... Opa, tá ainda travado, aqui embaixo ele tá no desktop, travou, destravei, deletei aqui, vamos deletar tudo. Antes de deletar tudo isso daqui, ó, deleta aqui embaixo, que aqui embaixo ele fala das instruções de transformar em curvas, 300 dpi, que tem tudo, tá em CMYK, ó, ele também coloca isso daqui aqui. E, opa, tá ainda agrupado aqui, vamos desagrupar tudo e vamos deletar aqui essas informações. Aqui em cima também, deletei tudo. Eu deixei essas marcações aqui da sangra, do corte, da margem, para quê? Para eu colocar as linhas guias, ó. Primeiro eu vou vir ver aqui, ó, não, a linha guia tá aí, ele não colocou. Então, eu venho aqui, ó, e coloco todas as linhas guias para utilizar na hora de finalizar, ó. Vamos puxando aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui no Snap para grudar, ou não está grudando, mas está grudando pelo objeto, por isso que está colando. Mas coloca aqui para grudar nas linhas guias e nos objetos, para na hora que você estiver aí mexendo na arte, os objetos, as coisas colarem aí na linha guia, ó. Então vamos puxando lá e coloca as 3 linhas guias, ó. As três linhas que eles orientam aí para a gente seguir, ó. A de sangra, a de corte
e a da área de segurança, ó, para você respeitar todas as diretrizes aí, todas as regras para a impressão da gráfica online, ó. Vou puxar aqui a linha guia aqui também, e a outra linha, opa, aqui não tem, a outra linha é aqui da margem de corte e a linha da sangra. Coloquei aqui todas as linhas guias, agora sim eu posso deletar, opa, peguei as linhas, Ctrl Z, posso deletar aqui os objetos para não sair na nossa impressão, ó. Tirei aqui, coloquei todas as margens e linhas guias aqui, respeitando as medidas daí que a gráfica indica. E no arquivo para a gráfica, ao contrário lá daquele para a gráfica offline, na gráfica online, normalmente você vai ter que mandar o arquivo no tamanho com a sangra. Então, é a medida final do arquivo, do folheto, mais a sangra. Então, no arquivo para a gráfica online, é a medida com a sangra total. Então, já deixa lá a página do jeito que veio, como é um gabarito, já vou deixar do jeito que veio. Mas se fosse só orientado por telefone, você ia fazer assim, com o tamanho total mais a sangra. Então, fiz isso aqui na primeira página, vou lá na segunda, também tem aqui algumas coisas aqui. Como eu já coloquei tudo, posso deletar todas as informações e marcações. Pronto, tenho o meu arquivo aqui agora preparado para começar a finalizar o folheto para a gráfica online. O que eu vou fazer agora que eu tenho o arquivo aqui do gabarito ajustado para utilizar? Vou lá no folder lá que a gente utilizou lá e vou dar o Ctrl C, vou voltar lá na página 1 lá do gabarito e vou dar o Ctrl V. Vou clicar e colar ele aqui para utilizar o gabarito, ó. E aí você vai ver que ele já ficou aqui, ó, quase que pronto. Mas ainda não tá, ó. O que falta aqui? A sangra. O que a gente vai fazer agora? Vamos copiar e colar também o verso. Vamos voltar lá no arquivo original, que aprovamos com o cliente, Ctrl A, Ctrl C e vamos dar aqui o Ctrl V, ó. Também já veio quase já na medida, mas o que acontece? Tá sem sangra, tá sem conferir o CMYK, tá sem fazer todo aquele processo de finalização. Então, você vai pegar e fazer a mesma coisa que a gente fez lá para finalização para uma gráfica offline. Para a gráfica online, você também vai ter que aí conferir se está tudo CMYK, vai ter que conferir se está com todas as imagens em alta resolução, vai ter que adicionar a sangra e vai ter que converter todas as fontes em curvas também. Então, o que eu vou fazer agora? Vou acelerar o vídeo aqui para fazer isso aqui para você e volto rapidinho para a gente terminar aqui todo o processo de finalização. E agora, pessoal, quero te dar duas dicas extras. Primeiro, quando você estiver aí no processo de finalização do seu folheto, quando chegar na parte aí de transformar em curvas as fontes, salve um arquivo em fontes primeiro. Presta bem atenção, salva o arquivo fontes primeiro. Depois que você verificou lá o CMYK, as imagens em alta resolução, colocou a sangra, antes de transformar em curvas, salva o arquivo. Por quê? Porque se depois você tiver que fazer aí uma alteração de texto aí no arquivo, você não vai precisar mexer lá naquele que não está finalizado ainda. Você já mexe no que está finalizado. Então, salva o arquivo em fontes e aí sim, transforma ele em curvas. E a segunda dica extra, vou te mostrar aqui, ó. Quando vamos fechar aqui esse folheto aqui que a gente finalizou para a gráfica online, né? Vamos abrir ele em fontes. Eu tinha salvo ele em fontes lá e não tinha mostrado para vocês, ó. Vamos abrir ele aqui em fontes, ó. Quando você for transformar as fontes em curvas, ó. Vamos lá, selecionou tudo, Edit, Select ao texto. Dá o Ctrl X, copia todo o texto, dá um Page Up para adicionar uma nova página, cola aqui todo o texto. Volta lá, ó, e pega também tudo que for vetor. Tudo que for vetor é melhor manter em vetor, não transformar em bitmap. Então, eu sei que aqui
esse logo aqui, essa frase educação é em vetor, vou copiar e colar aqui também. Vou copiar o restante do selo aqui também, ó, que ficou para trás, e vou colar aqui também, ó. Então, tudo que é vetor e fonte tá aqui. Vou dar Ctrl A, Ctrl Q, transformei em curvas tudo que é fontes e vetor nessa página nova que eu criei. Vou voltar lá e aqui ficou só o que é imagem. Para não dar pau de imagem, para ficar garantido mesmo e você não correr o risco de dar problemas com imagens ou sair fora de lugar, o que eu faço? Eu seleciono tudo que é imagem e transformo em um único bitmap. Transformo tudo em uma imagem só. Então, ó, eu sei que esses ícones do Facebook, do Instagram eu sei que a imagem das crianças, do céu. Então, eu dou um Ctrl A aqui, vou lá, bitmap, converte, CMYK e ok. Opa, é que aqui eu mandei transformar em bitmap, mas como a gente utilizou lá, utilizou o gabarito da gráfica online, ó, ele tem aqui, ó, nos objetos, aqui nos layers, ele bloqueado para impressão, ó, e eu acabei que eu colei aqui tudo no layer aqui, ó, de impressão. Então você vem aqui, ó, na impressorinha e, opa, primeiro dá OK aqui e habilita aqui para impressão. Agora sim, ó, vamos lá, seleciona bitmap, converte CMYK, ok, e transformei agora, ó, numa imagem só. Então, com isso você não corre riscos aí de dar pau na imagem e nem de sair nada fora do lugar. Agora que eu transformei o fundo inteiro em bitmap, volto lá na página 1, Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V. Colo de volta aqui, deleto lá a página que eu utilizei só para fazer isso. E agora eu tenho todas as fontes e objetos em vetor em curvas. E o fundo com o fundo em uma única imagem, para não dar nenhum problema. Assim você fica 100% garantido que não vai ter problema com o seu arquivo por causa de imagens. Vou lá e faço a mesma coisa aqui com o verso, ó. Só que aqui eu vou dar o page down para criar uma nova página. Vou vir aqui, selecionar tudo, edit, select all texto, Ctrl X, Ctrl V na página que eu criei. Vou pegar esses dois selos aqui, que eu sei que estão em vetor também, vou colar lá e agora tudo que é imagem aqui, eu vou selecionar, bitmap, converte, bitmap, CMYK, isso também vai garantir que vai sair em CMYK. Ok, aqui também tá lá com a página selecionada para não imprimir, que é coisa lá do, opa, cadê? Página 2, aqui, ai meu Deus, página 2, aqui a impressorinha tava aqui com um tracinho, ó, você vem lá e habilita para imprimir, então vamos lá, bitmap, converte, ok. Agora sim, ó, converti tudo em uma única imagem, um único bitmap aqui para não dar pau, ó. Vou vir aqui, edit, select all, texto, opa, edit, select all, texto, converter tudo em curva, Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V. Colei tudo que é texto e objetos em curvas. E agora deleto lá a página que eu usei só para separar e poder transformar o fundo em uma única imagem. Com isso, você termina aí a finalização do seu folheto, isso tanto no folheto para finalização para a gráfica offline, quanto a finalização para a gráfica online. Fazendo dessa forma, com essa dica extra, você não vai correr nenhum risco de dar pau na sua imagem aí na hora da impressão. E se você é iniciante, tem várias dúvidas aí na sua cabeça, não sabe o que é design gráfico, qual a diferença entre designer e design gráfico, se você realmente precisa ter um Mac para trabalhar com o design, então eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist completa para você ver. E se você quiser conhecer um curso completo de design gráfico, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link com o curso completo para você conferir também. Se você gostou demais deste vídeo,
compartilha com os amigos, não esquece de ativar aí o seu sininho das notificações. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu!